Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer a correção, né, das atividades que eu deixei para vocês, né, referente à semana do dia 3/8 ao dia 7/8, tá? 3 a 7/8. Então, deixei para vocês 4 atividades aqui, né, 4 perguntinhas, né, para fixar o conteúdo, né, que a gente viu sobre as civilizações creto-micênicas, tá? Então, a primeira perguntinha aí, ó. Em quantos períodos costumamos dividir a história da Grécia e quais são eles? Né? Costumamos dividir a história da Grécia em 5 períodos. O período pré-homérico, que é esse da aula que a gente estudou sobre as civilizações creto-micênicas. O período homérico, tá? Nós temos também o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Tá? Então, são esses os 5 períodos. Questão número 2. Quais aspectos da Grécia podem ser percebidos na maior parte das sociedades ocidentais? Ou seja, aquilo que os gregos, né, deixaram de herança para nós, né, para as sociedades ocidentais. E, né, uma infinidade de coisas, né, várias palavras do nosso vocabulário, lendas, né, e mitos que são visíveis, né, na cultura pop, né, em livros, jogos, em filmes, tá? A filosofia, a noção, né, de filosofia, né, que surge ali na Grécia, a matemática, né, apesar de não ter sido só a influência ali dos gregos, né, os gregos eles compõem, né, essa noção de matemática que nós temos hoje, como por exemplo o teorema de Pitágoras, né, e outras formas aí também. O teatro, tá? A noção de democracia, tá? Que a gente vai aprofundar na aula dessa semana, tá? Que é aquela participação dos cidadãos na vida política, né, de um país, de um estado. Então são essas algumas das heranças, né, que os gregos deixaram para as sociedades ocidentais. Questão número 3. Grande parte dos acontecimentos do período pré-homérico e homérico podem ser encontrados em quais fontes? Né? Então, quais são as principais fontes, né, que a gente comentou que contém informações desses dois períodos? São os livros da Ilíada e da Odisseia, né, escritos ali pelo poeta Homero. Tá? Então, eram uma série, né, de textos, né, de contos que eram narrados por meio oral, tá? Que o poeta Homero compilou, né, escrevendo aí esses dois livros. A Ilíada narra a guerra de Troia, né, aquela guerra entre os gregos, né, os micênicos e os troianos, e a Odisseia narra o retorno, né, de Ulisses, que lutou na guerra de Troia, até a ilha de Ítaca, né, onde que ele era rei. Tá? Então essas são as duas fontes, né, a Ilíada e a Odisseia. 4. Qual a lenda está associada ao poder da civilização cretense? Pode ser também qual o mito, tá? E qual que é? É a lenda do Minotauro, né? Que está associada ao poder que os cretenses exerciam sobre a região ali da Península Balcânica, né? Sobre os gregos. Tá? Então, os cretenses eles tinham influência, um poder muito grande sobre os gregos, né? E a lenda do Minotauro mostrava esse poder, né? Que era um monstro metade homem, metade touro, tá? Que comia, né? Que matava ali as oferendas que os gregos tinham que dar para os cretenses, né? Então mostrando ali uma submissão, né, dos gregos frente aos cretenses. E quando o Teseu mata o Minotauro, né, um grego mata o Minotauro, né, significa, né, meio que essa libertação, né, do povo grego frente aos cretenses. Então, com isso, a gente, né, conclui a nossa correção. Vocês vão poder conferir as respostas de vocês, né, e corrigir, né, da melhor forma, acompanhando aqui a parte escrita, né, do nosso gabarito, né, dessa semana. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me mandem uma pergunta aí, que eu possa estar
tirando, solucionando aí, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. A saudade, né, só vai aumentando a cada dia, né, que passa, né, nessa quarentena aí. Mas eu acredito que é o melhor, né, para todos nós, esse afastamento, né, para que a gente possa retornar, né, todos bem de saúde aí, né, preservando a vida do maior número de pessoas possível. Tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus.